Tem corações que ainda sorriem, mas estão em pedaços por dentro. Gente que vive, mas carrega a morte na alma. Você já sentiu como se tivesse perdido partes suas pelo caminho, fragmentos da sua alegria, da sua fé, da sua identidade? Pior, já percebeu que ninguém percebe o quanto isso te destrói por dentro? Existe um salmo, um versículo escondido, uma promessa que não cura só a carne, mas reconstrói a alma. E quem declarar com verdade, vai ver Deus restaurar até o que parecia impossível de juntar. Tem pessoas que andam com o corpo inteiro, mas dentro delas só restaram cacos. Cacos de histórias que ninguém ouviu. Cacos de promessas que pareceram quebrar no meio do caminho. Cacos de uma fé que até já foi forte, mas que hoje mal se sustenta. Cacos de uma confiança destruída por quem prometeu amor e entregou dor. E quando o coração está em pedaços, tudo ao redor parece perder a cor. Você levanta, mas não sente mais vontade. Você até ora, mas parece que suas palavras não saem do teto. E em vez de respostas, você sente silêncio. Mas o que poucos sabem é que o silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, o silêncio é Ele costurando o invisível. É o intervalo entre o quebrar e o restaurar. E é aqui que entra o Salmo 147:3. Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Você consegue sentir o peso disso? Não é só um versículo bonito. É uma sentença profética. Uma promessa de um Deus que não remenda, Ele reconstrói. Um Deus que não te pede para esconder os cacos, mas que pede que você entregue cada um deles. E a pergunta que o Espírito te faz hoje é: você está mesmo disposto a entregar tudo? Até aquele pedaço que você escondeu por vergonha? Até a dor que você aprendeu a disfarçar? Porque enquanto você se esforça para parecer bem, Deus está pronto para te restaurar por completo. Mas Ele não trabalha com máscaras. Ele só cura o que é exposto com verdade. E aqui está o que muitos ignoram. Não existe coração tão despedaçado que Deus não possa reconstruir. Mas existe orgulho demais em muitos corações para deixarem Deus tocar. E talvez é por isso que você ainda sente essa dor. Não porque Deus te esqueceu, mas porque você ainda não abriu tudo. Ainda tem coisa escondida aí dentro que você se recusa a expor. Mas Deus não quer a sua força. Ele quer a sua entrega. Respira fundo, porque a partir de agora nós vamos entrar em uma jornada de cura. Não de cura da carne, mas de cura da alma. E isso pode doer antes de aliviar. Pode apertar antes de libertar, porque Deus vai colocar o dedo exatamente onde sangra, mas não para te ferir, para cicatrizar. Mas antes, respira, porque Deus entende que você também está cansado. Ele vai expor aquilo que você ignorou, vai mexer na gaveta que você trancou, vai quebrar o chão onde você escondeu suas mágoas e depois vai construir um altar exatamente ali. Deus não cura apenas o que grita, Ele cura o que você aprendeu a calar. E talvez seja por isso que você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa palavra é resposta, essa oração é chave, esse salmo é bálsamo. Salmo 147:3. Diga isso com fé agora mesmo. Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Repita como quem segura nas mãos um pedaço do céu. Repita como quem está dizendo: Deus, eu me rendo. Repita como quem crê que algo invisível está se movendo agora. Porque está. Nem sempre você precisa entender. Às vezes, só precisa ser acolhido. Você não vê ainda. Mas existe cura se formando nos bastidores da sua alma. E o que vem a seguir pode te confrontar de um jeito que você não espera. Existe algo que impede a restauração total. Algo que, se não for quebrado hoje, vai continuar te puxando para trás. E nos próximos minutos, isso será revelado. Mas antes, olhe bem para essa cena. Uma mulher deitada no chão, rosto molhado de lágrimas. Ela não dizia uma palavra. Só respirava com dificuldade, como se estivesse sufocando por dentro.
até que ela abriu os olhos e murmurou: Deus, se ainda estiver me ouvindo, me refaz. Do lado de fora, ninguém percebeu nada. Mas naquele exato momento, uma reconstrução invisível começou. Não foi um milagre com fogo, trovão ou anjo descendo do céu. Foi um recomeço sutil, mas eterno. Deus começou a costurar de novo o que o mundo quebrou. Mas tem algo que quase ninguém fala. Nem toda cura vem antes da dor. E talvez hoje esse recomeço também está te alcançando, mas só continua quem entende que algumas dores são espirituais, mesmo quando o corpo não sente nada. Por isso, não ignore mais os sinais. Se seu coração está pesado, se sua alma vive cansada, se a alegria se tornou rara, não é só estresse, não é só cansaço. Pode ser que o seu espírito está pedindo socorro, e o Espírito de Deus está aqui agora, dizendo: me entregue o que ninguém vê, e eu restaurarei o que você nem imaginava mais recuperar. Prepare-se, porque o próximo passo não é leve, mas é necessário. É o ponto exato onde muitos desistem e poucos se libertam. Existem feridas que não sangram, mas gritam por dentro todos os dias. Feridas de palavras que ninguém mais lembra, mas que você revive toda vez que deita a cabeça no travesseiro. Feridas de abandono, rejeição, traição. Feridas que você tentou ignorar, mas que nunca cicatrizaram. E é por isso que a restauração de Deus não começa do lado de fora. Ela começa no ponto exato onde tudo quebrou. Deus não inicia a cura pela superfície. Ele vai até a raiz. E às vezes, a raiz está mais profunda do que você imagina. Está em um trauma antigo, em uma palavra dita na infância, em um amor que virou dor, em uma ausência que nunca foi explicada. Está no dia em que você ouviu: você não é suficiente. Ou no dia em que você acreditou: ninguém nunca vai me amar de verdade. Mas preste atenção. A mentira que você acreditou virou uma prisão. E Deus hoje quer quebrar não só as correntes, mas também a ilusão que te acorrentou. Porque você não foi criado para viver assim. Você não nasceu para sobreviver com migalhas emocionais. Você é imagem e semelhança do Deus que cura, restaura e transforma. E se o seu coração está quebrado, ele está se movendo. O Salmo já declarou: ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Agora é a sua vez de declarar, não com voz fraca, mas com fé, com convicção de quem está tomando posse de algo invisível, mas eterno. Fale com autoridade: eu creio, o meu coração será restaurado, e tudo o que perdi em silêncio, Deus vai restaurar com glória. Sinta isso. Permita que essas palavras penetrem fundo, porque existe um processo em andamento, mesmo que você não esteja vendo, e esse processo envolve enfrentamento. Sim, antes de Deus restaurar, ele vai confrontar. Antes de curar, ele vai expor. Não para te humilhar, mas para que nada fique escondido, onde ele quer colocar luz. Porque onde existe escuridão, há espaço para a dor se esconder, mas onde há luz, há cura, libertação e restauração. Por isso, preste atenção. Existe algo que você precisa liberar, algo que você segurou por tempo demais. Uma mágoa, um ressentimento, uma ofensa, um trauma não resolvido, algo que você até perdoou com palavras, mas nunca soltou, de verdade. E enquanto você mantém isso preso, sua alma permanece ferida, porque a mágoa é um espinho invisível. Você aprende a andar com ele, mas sempre dói. E Deus não quer que você se acostume com a dor. Ele quer te libertar dela. Mas isso exige uma decisão. Liberar o que feriu, mesmo que nunca tenha pedido perdão. Soltar o que te prendeu, mesmo que nunca tenha sido consertado. Porque o perdão não é um presente para o outro, é uma chave para a sua própria cura.
Quem sobreviveu sem aplauso? Carrega autoridade invisível. Você está pronto para isso? Diga em voz alta, mesmo tremendo: Senhor, eu libero, eu entrego, eu solto aquilo que me feriu. Eu não carrego mais essa dor. E agora, feche os olhos por um instante. Imagine Deus pegando essa dor da sua mão. Imagine Ele tocando o centro da sua alma, onde nem você consegue alcançar. Imagine a presença dele envolvendo você como um óleo que penetra fundo, cicatriza e traz paz. Porque é isso que está acontecendo agora. Enquanto você declara, ele está agindo. Enquanto você ora, ele está restaurando. Enquanto você se entrega, ele está reconstruindo. E talvez, por fora, nada mude hoje. Mas por dentro, o que está acontecendo é eterno. Você pode até não ver ainda, mas sua alma vai sentir. Ela vai sentir leveza onde havia peso. Vai sentir paz onde havia tormento. Vai sentir esperança onde havia escuridão. Porque o Deus que cura os quebrantados está aqui. E Ele está fazendo tudo novo. Talvez você diga, mas eu não sou forte o suficiente. E Deus responde, eu não estou pedindo força, estou pedindo entrega. Você não precisa ter tudo resolvido, você só precisa parar de esconder. Porque Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com verdade. E se hoje você está em pedaços, é justamente com esses pedaços que Ele vai formar algo novo. O vaso só pode ser restaurado quando é colocado nas mãos do oleiro. E o oleiro não se assusta com rachaduras. Ele não rejeita fragmentos. Ele recolhe cada parte e transforma em glória. Então diga com fé, Senhor, aqui estão meus pedaços, construa algo com eles. E você vai ver que o que Ele constrói com o que restou é mais belo do que aquilo que foi destruído. Mas ainda há algo que você precisa entender. Algo que pode ser a chave final para abrir a porta da restauração completa. E essa chave será revelada a seguir. Talvez ninguém saiba, mas você está travando batalhas internas todos os dias. Você se veste, sorri, trabalha, mas por dentro vive se perguntando se vai aguentar mais uma semana. Tem momentos em que tudo parece normal e, de repente, sem motivo algum, a alma desaba. É um choro que vem do nada, uma angústia sem nome, um vazio que aparece mesmo quando tudo está bem. E você tenta se convencer. É só uma fase, mas o tempo passa e a dor continua ali. Sabe o que isso revela? Que existe um campo de guerra acontecendo na sua mente. Sim, agora Deus quer tocar outra área da sua vida, a sua mente. Porque o coração pode ser restaurado. Mas se a mente continuar aprisionada, você volta sempre ao mesmo ponto. E é por isso que tantos começam um novo tempo. Mas se sabotam, têm medo de confiar, medo de acreditar, medo de recomeçar. Não porque não têm fé, mas porque a mente ainda está ferida. Ferida por palavras que foram ditas, ferida por comparações, ferida por anos sendo diminuído, ignorado, invalidado. O próximo ponto não é fácil de ouvir, mas pode quebrar a prisão mais antiga da sua alma. Mas hoje, o Espírito de Deus está dizendo, eu não quero apenas curar seu coração, eu quero purificar a sua mente. Purificar dos pensamentos tóxicos, purificar das vozes do passado, purificar das imagens repetidas que o inimigo tenta jogar para te paralisar. Ele ficava em silêncio no culto. Ninguém percebia, mas todos os domingos ele repetia por dentro, Deus, ainda dá tempo de me consertar? Até que um dia a resposta veio num sussurro, eu nunca parei de te ouvir. Deus está limpando agora cada canto escuro do seu pensamento. E Ele te lembra, você não é o que disseram sobre você, você é o que eu declarei a seu respeito. E o que Ele declarou, que você é amado, que você é escolhido, que você é restaurado, que você não é um erro, não é um peso, não é uma decepção.
Você é herança, é vaso, é instrumento de cura para outros. Mas como viver isso se a mente continua presa no que te fizeram? Você precisa declarar sobre si aquilo que Deus diz. Você precisa romper o ciclo dos pensamentos sabotadores. E para isso, existe uma arma, a palavra. Você precisa falar em voz alta. Precisa combater mentira com verdade. Quando o inimigo disser, você está sozinho, você responde, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Quando vier o pensamento, você não vai conseguir, você declara, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a mente gritar, você nunca vai ser amado de verdade. Você rebate, com amor eterno, o Senhor me amou. E quando a culpa tentar te esmagar, você proclama o Salmo 147:3. Ele cura os quebrantados de coração e pensa as suas feridas. Algumas cicatrizes não desaparecem, mas brilham, porque Deus usa até marcas. Essa é a sua identidade, essa é a sua verdade, essa é a base da sua restauração. Porque uma mente restaurada é uma mente que sabe quem é, e quem sabe quem é, não se curva mais diante de qualquer voz. Você já passou tempo demais acreditando em rótulos que não vêm de Deus. Agora chegou a hora de se levantar com a verdade que liberta. E o primeiro passo é parar de se diminuir. Deus não chamou você para rastejar. Deus te chamou para andar de cabeça erguida, mesmo quando a alma ainda estiver sendo costurada. Você pode estar em processo, mas já é amado. Pode ainda estar sangrando, mas já é escolhido. E o inferno treme quando alguém quebrado continua declarando fé, porque isso mostra que não é sobre força, é sobre rendição. A restauração de Deus não acontece quando você se sente pronto. Ela acontece quando você diz, mesmo ferido, eu continuo crendo. E Deus honra esse tipo de fé. A fé dos que sangram, mas seguem. A fé dos que não veem, mas continuam. A fé dos que oram, mesmo quando ainda não tem força para levantar da cama. É por isso que você está aqui, porque a sua fé, mesmo machucada, ainda move o coração de Deus. E Ele está respondendo. Você acha que chegou até esse momento por acaso? Não. Isso aqui é uma convocação, é uma ativação. É Deus dizendo, você passou pela dor, agora prepare-se para viver a glória. E mesmo que ninguém entenda o processo que você vive, Deus sabe exatamente onde tocar. Ele conhece o lugar certo, a palavra certa, o tempo certo. E Ele não atrasa, Ele amadurece. Enquanto o mundo acha que você está parado, Deus está te fortalecendo por dentro. Enquanto os outros não, vem mudança, Deus está construindo raízes, porque as flores virão. Mas antes é necessário o tempo das fundações invisíveis. Então fique firme, mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque a restauração não é só sobre voltar a sorrir, é sobre se tornar alguém que carrega a cura que um dia também precisou. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Você chegou até aqui e talvez não tenha percebido, mas algo dentro de você já começou a mudar. Porque quando a palavra é liberada com fé, ela não volta vazia. Ela entra, desarma mentiras, quebra fortalezas, limpa feridas escondidas, reorganiza os pedaços soltos da alma. Você não ouviu tudo isso à toa. Esse processo foi espiritual. Cada frase foi uma semente, cada verdade, um martelo contra as correntes invisíveis que te cercavam. Cada oração, uma chave que abriu áreas trancadas do seu coração. E agora, você precisa saber, tudo que você viveu teve um propósito, inclusive a dor. A ferida não foi o fim. Foi o início do seu reencontro com o Deus que cura por inteiro, porque Ele nunca te quis pela metade. Ele sempre desejou te restaurar por completo. E isso começa quando você para de fugir e permite que Ele acesse cada parte do seu interior, mesmo os pedaços escuros, mesmo as marcas que você preferia esconder. Agora você já sabe.
Deus não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, Ele os atrai, Ele os toca, Ele os refaz. E quando Ele refaz, nada volta a ser como antes. Porque Deus não te devolve ao ponto de onde você caiu. Ele te leva além. Ele constrói algo novo com o que o mundo descartou. E talvez seja isso que você precisava ouvir há anos. Você não é um fracasso. Você é um vaso em reconstrução. E quem está te moldando é o próprio Deus. Levante a cabeça. Você não está quebrado demais para ser usado. Você está sendo preparado. Deus está te purificando, curando, alinhando, despertando dons que estavam adormecidos, tirando o peso de palavras antigas, libertando você de repetições emocionais, lavando sua mente com a verdade. E a verdade é: você é amado, você é visto, você é escolhido, você foi separado para carregar uma unção que nasce do vale, não do palco, do choro, não da fama, da cruz, não do aplauso. E quem passa pelo vale, quando sai de lá, sai com autoridade. Autoridade de quem viveu o deserto e mesmo assim continuou orando. De quem foi esquecido por todos, mas nunca deixou de buscar a presença. De quem caiu, mas decidiu se levantar com mais fé do que antes. Você sabe o que isso significa? Que agora você carrega uma força que o mundo não entende. E é exatamente essa força que vai impactar outras vidas. Você foi curado para curar, foi restaurado para restaurar, foi resgatado para resgatar outros. Então declare agora, em voz alta: o Senhor curou o meu coração e sarou minhas feridas. Nada do que foi perdido será desperdiçado. Eu sou herança viva da graça de Deus. E repita com firmeza, como um refrão espiritual: eu fui ferido, mas agora sou inteiro. Eu fui quebrado, mas agora sou moldado pelas mãos do oleiro. Eu fui esquecido, mas Deus me viu. Eu sou parte do plano eterno de restauração. Essas palavras têm poder. Elas não são apenas frases bonitas. Elas são decretos que selam o que Deus já começou a fazer em você. E o Espírito de Deus está liberando algo agora. Um novo tempo. Um tempo de leveza, um tempo de clareza, um tempo de intimidade com Ele. Um tempo em que você não viverá mais para sobreviver, mas para manifestar tudo aquilo que o céu colocou dentro de você. Você não será mais conhecido pela dor, você será conhecido pela superação, pelo brilho nos olhos restaurados, pelo som da sua voz quando ora, pela paz que carrega mesmo depois da tempestade. Porque o Salmo 147:3 não é só um versículo para decorar. É uma promessa viva, é a marca da sua história, é o testemunho que sai dos seus lábios. Você vai declarar esse salmo como quem crê, como quem viveu na pele, como quem sabe que Deus realmente restaura o que o mundo não sabe como consertar. Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. E se essa palavra tocou sua alma, se durante esse processo algo foi rompido dentro de você, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia cada frase, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa dessa cura. Alguém que vive sorrindo, mas por dentro está em pedaços. Alguém que acha que não tem mais jeito, que não vê mais esperança. Seja você o canal de restauração que Deus quer usar. Porque agora você sabe, quem foi restaurado carrega a cura nas mãos.